Oi, eu sou a Meiyu, mas vocês podem me chamar de Meimei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fazer o redesign de personagens da sua série favorita ou do seu jogo favorito é algo que todo mundo sempre faz uma vez ou outra. My Little Pony, Digital Circus e entre outros fandoms. E eu nunca havia tentado algo parecido. Eu sempre via a gente fazendo, mas eu nunca tentei. E bom, como tudo na vida tem sua primeira vez, eu decidi que a minha seria hoje. Eu decidi fazer o design e redesign dos personagens de Sonic. Caso ninguém saiba, é o meu jogo favorito. Como se eles fossem humanos no meu estilo. Dito isso, vambora! O primeiro contato que eu tive com o Sonic ainda foi bem novinha e foi graças ao meu pai, porque ele gostava bastante de videogame e um certo dia, no meu aniversário de 7, 8 anos, ele decidiu me presentear com um pequeno... Não era um Nintendo, mas parecia um Nintendo. Ele era da cor preta e ele tinha algumas bordinhas laranjas. Tinham vários jogos da Sega. E foi nessa caminhada de descobrir jogos dentro do aparelho que eu descobri a existência do Sonic. Sobre o design do Sonic, eu sempre imaginei que o Sonic, se ele fosse humano, ele teria um cabelo bem comprido, remetendo aos espinhos dele. E no cabelo teria um pequeno rabinho de cavalo preso a uma xuxinha, e as pontinhas estariam para baixo, enquanto o resto do cabelo estaria com as pontas para cima, porque o cabelo dele é um pouco ousado. Bom, a maioria das artes de Sonic, sempre que eu vejo ele humanizado, sempre coloca uma franjinha nele, então eu quis alterar um pouquinho isso e coloquei um pequeno topete azul. Já dito isso, com o cabelo já feito, eu pensei em colocar mais alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não queria remeter a orelhas, então eu decidi colocar óculos, porque eu sei que tem um jogo do Sonic onde ele usa óculos e é um jogo de skate ainda de corrida, então eu decidi colocar isso. Quanto ao resto do design, eu decidi colocar fone de ouvido, porque eu acredito que quando ele vai correr, ele sempre escuta uma musiquinha ali uma vez ou outra. Seria muito engraçado ele tentar colocar o fone e o óculos no mesmo lugar. De resto, eu pensei numa camisola com uma manga bem longa no pescoço, um anel como cordão. Vocês vão depois entender o porquê desse anel estar no pescoço dele. Eu decidi colocar um casaco azul com algumas listras vermelhas e brancas para remeter ao personagem, combina bastante com ele. E o casaco, ele é grande, só que ele está pra dentro, está entre os cotovelos. Vocês podem ver que tem bandejas pelo corpo do Sonic e é porque ele se machuca bastante. Aqui, eu decidi colocar protetores de joelho e remeteu ao Sonic como se ele fosse um skatista. Não tem tanta alterância, mas eu acho que combina bem mais com ele. E é isso. Eu gostei bastante de colorir esse. Os sapatos também eu tive que inovar um pouquinho a mais pra não deixar tão parecido com o jogo. Eu acho que eu gostei bastante do design do Sonic. Acho que a parte favorita foi o cabelo, que eu consegui inovar, criar algo novo e meio bagunçado. E esse foi o resultado e eu gostei bastante dele. Falando agora do Tails, eu não sabia exatamente qual era a idade do Tails e me surpreendi um pouco quando eu descobri quando eu era ainda adolescente na época. Eu pensava que o Tails, ele tinha a mesma idade do Sonic, só que aí, quando eu descobri, o Tails, ele é uma criança. Então, pensando nisso, eu decidi fazer o Tails criança. Uma criancinha meio superdotada, molequinha. Eu acho o Tails muito fofinho. O Tails sempre foi um personagem que eu achava muito, ai, que da hora. Eu sempre achei muito bonitinha a temática de irmãos dos dois. Então, referente a isso, eu decidi colocar uns bandejas no Tails. Porque ele se machuca? Não, porque ele se inspira muito no irmão mais velho dele e coloca bandejas pra combinar. Bonitinho ele. Sobre o cabelo do Tails eu tive que pensar bastante, porque a maioria das artes que eu vejo sempre coloca uma franjinha e sempre tentam remeter a um cabelo mais arrumadinho. Eu decidi fazer um pouco diferente, eu decidi fazer um cabelo um pouco mais bagunçado e com carinho de moleque mesmo, moleque de 8 anos. O Tails, ele sabe pilotar avião e isso remete bastante à habilidade dele de voar também. Então eu decidi colocar um óculos de voo nele com lentes azuis e ele tá usando um macacão. Eu coloquei umas bolsas também de ferramentas e talvez de doces, porque pra quem também não sabe, o Tails, ele é fã de doce, principalmente menta. Então, são bolsas que carregam ferramentas, coisas úteis e doces. Sobre a parte de baixo, os tênis, eu não consegui pensar tanto, mas eu queria fazer algo diferente, pois na maioria das artes é sempre deixando as pernas do Tails à mostra. Eu queria deixar um pouco mais vibe moleque, uma meia pra cima e a outra quase descendo toda. Então foi isso, sapatinhos amarelos, e esse foi o resultado. Ah, e inclusive eu esqueci de falar sobre o relógio também. É uma bússola. Depois que eu terminei o desenho, eu decidi deixar como uma bússola. E de resto, esse é o nosso pequeno Tails, nosso pequeno garotinho. Muito bonitinho o Tails. A Amy sempre foi uma personagem um pouco complicada pra mim em relação de amor e ódio, pois a Amy sempre foi aquela personagem feminina que a gente já sabe que é o interesse romântico do protagonista. Só que não ficava evidente pelo lado do protagonista, mas pelo lado dela era muito evidente. A Amy é aquela menininha que sempre vai correr atrás do Sonic, desesperada e querendo sempre a atenção dele. E bom, o Sonic, na época que ele era swag, ele não ligava pro amor da Amy. Era um pouco complicado e chegava a ser irritante. Toda vez quando eu assistia o anime de Sonic X, eu sempre fechava muita cara quando a Amy começava a falar mimimi, ai, Sonic é meu, ai, mimimi.
Com o lançamento de Sonic Prime e outros jogos, eu comecei a gostar bastante dela. Então, pro design dela, eu pensei em algo meio frufru, mas ao mesmo tempo pra intimidar com a força da personagem. Eu tinha pensado em fazer o cabelo com formato de rosa, só que eu desisti no meio do progresso e acabei fazendo o cabelo curtinho mesmo, com o cabelo partido ao meio com uma franjinha, um do lado da outra. Eu ia até colocar uma tiara nela, só que eu achei melhor colocar meio uma faixa vermelha, pra remeter essa ideia da tiara. Pra mim, ela tá parecendo uma garota mágica. Eu acho que combina bastante com o terminho dela. E o engraçadinho desse design foi que eu queria deixar mais explícito os músculos da Amy. Porque, pra quem não sabe, a Amy, o poder dela é super força. E ela carrega o martelo pra cima e pra baixo. E nesse martelo eu decidi fazer os lados dele de diamantes rosas. E no final do martelo, bem bonitinho, tem uma rosa. Bem pequenininha. Bobinho detalhe, mas um detalhe que eu gosto. E como eu falei antes, no início do design do Sonic, eu deixei também um anel no pescoço dele e coloquei no pescoço dela pra remeter a ideia de namoradinhos. Falando sobre chip aqui, eu admito que eu não sou tão fã do chip Sonami. Eu sou mais fã do chip da Amy com o Metal Sonic. Mas isso vai de cada um também, né? Certo? Fã de Sonami, batam palmas pra mim. Yay! É um design bem simples, mas é um design que eu acho que remete bastante ela. Eu achei muito bonitinho de como ficou esse aqui. De verdade, a Amy é uma fofa e eu gostei bastante de como eles melhoraram a personalidade da Amy. Cara, é uma coisa que me deixou muito feliz. Falando agora do personagem que é mais aplaudido pela fenda inteira, é o Shadow, cara, é o Shadow! É o Shadow, cara, é o Shadow! O Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara, o Shadow, velho! O Shadow, cara, o Shadow, velho! Sobre o Shadow, eu também não consegui pensar tão longe, porque tem uns designs muito da hora dele, e eu só consegui fazer a simplicidade do máximo que eu consegui. Eu decidi fazer um casaco de couro preto, com algumas coisinhas vermelhas, e a camisa preta. Eu pensei em uma calça um pouco mais baixa, um pouco abaixo assim, da cintura. E eu decidi colocar alguns cintos vermelhos no Shadow, pra remeter essa ideia das listras que tem pelo cabelo do Shadow. Tinha pensado na temática de patinete pro Sonic, só que eu alterei a ideia e deixei pro Shadow, porque, cara, é muito engraçadinho. Toda vez que o Shadow ele tá correndo em alta velocidade, ele tá patinando. Eu acho isso muito engraçadinho por parte dele. Então eu decidi deixar ele com os patinetes. Como eu disse, eu não consegui ir muito longe, mas essa foi a ideia de design que eu tive pro Shadow. Eu achei muito daorinha. Eu acho que o cabelo foi a coisa que eu mais gostei de fazer. É sempre o cabelo, eu sempre gostei bastante mais. Mas eu admito que a ideia dos cintos vermelhos também foi uma ideia bem criativa por parte minha. Então, espero que vocês gostem, fã do Shadow. O primeiro jogo que eu tive contato com o universo de Sonic foi o Sonic vs Knuckles. E sobre esse jogo, eu admito que eu preferia jogar mais com o Knuckles, porque era muito mais divertido. Cara, os melhores personagens de se jogar sempre foi o Knuckles e o Tails, porque eles dois tinham a habilidade de voar e tornava o jogo bem mais fácil. Sempre quando eu jogava esse jogo, eu preferia jogar com o Knuckles, porque eu descobri duas habilidades que ele consegue fazer, que é subir e escalar a parede, e além disso, ele consegue voar pelo ar por um certo tempo. Mas de resto, falando do personagem em si, eu decidi fazer umas dreads, acho que todo mundo concorda que ele tem sim. E sobre o cabelo, eu sempre via que todas as artes do Sonic, quando eu fazia um Knuckles humano, sempre colocavam o cabelo partido no meio. Só que eu decidi colocar uma tiara verde, uma tiara de pano verde nele, e o resto eu ia colocar alguns anéis no cabelo dele, porque eu acho muito da hora essa ideia. Eu decidi colocar um casaco nele, só que de cor marrom, sem manga, eu acho que combina bastante. A camiseta vermelha, com um pedaço de lua no peito dele. Eu decidi colocar uma corda na cintura do Knuckles e um pano de cor vermelha com branca, pra representar a tribo do Knuckles. Se eu conseguir encontrar um detalhe a mais, talvez eu altere isso na hora que eu for colorir, porque eu ainda tô colorindo cada personagem. E é isso, eu não consegui pensar tão longe sobre o Knuckles, mas eu acho que ele teria esse design. Pra mim, eu acho que foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei, sinceramente, é um design muito bom. E eu gostei de como ficou, sinceramente. Falando do Knuckles, eu acho que eu poderia também mencionar um dos chips que eu mais gosto da comunidade de Sonic, que é o Knuckles e a Rouge. Era pra ser inicialmente só 5 personagens, só que eu quis adicionar mais um em específico, que foi a Rouge. Quando eu era mais nova, eu nunca vi a Rouge em nenhum jogo do Sonic. Eu só vim conhecer a Rouge no anime Sonic X. E lá é mostrado uma personalidade bem de mulher seduzente e tal. Eu gosto muito de como ela atazana muito o Knuckles, coitado. Eu quis adicionar ela porque sim, eu acho que ficaria bem mais legal ter adicionado ela. Eu ia adicionar outros personagens tipo a Blaze ou até mesmo o próprio Silver. Só que eu acabei descartando a ideia. Acho que a Rouge tá de bom tamanho e pro vídeo também não ficar tão longo assim. Sobre a Rouge, eu acho que eu não tive tanto a pensar sobre, porque ela foi uma personagem adicionada de última hora. E bom, ficou essa coisinha amável. Eu decidi fazer um coração enorme, porque ela tem um enorme coração. Ela tem 2 grandes, enormes corações, porque ela ama muito a humanidade. Enfim, galera,
esse foi o vídeo. Curtam e deixem um comentário pra engajar o vídeo, ajudaria bastante. Se inscrevam também, sei que eu não sou muito de pedir, mas eu tô pedindo aqui. Então não se esqueçam, comentem alguma coisa bacana, digam quais foram os desenhos que vocês mais gostaram. E é isso. Não se esqueçam, minhas comissões estão abertas, tá? Me acompanhem no Instagram ou no Twitter pra saber de mais informações. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E um forte abraço e um enorme beijo. Valeu, valeu, valeu!